compartilhar aí o resumo da lição 4 da Psicologia Pastoral. E nós temos aqui conosco o pastor João Tavares, pastor Fábio e demais pastores que deram a sua contribuição. Não estão conosco nesse vídeo, mas nós resumiremos aqui em nome de todos. E eu quero passar aqui para o pastor Fábio, na nossa conversa, aqui no nosso bate-papo, descontraído, no nosso café, resumir essa matéria, essa lição de número 4. Sim, temos um assunto um tanto melindroso a tratar. Enfrentando crises no ministério. E tem 3 tópicos aqui de crise. 3 tipos de crise. Crise de desenvolvimento, crise circunstancial e crise existencial. São 3 tópicos. E aí, enfrentando crise no ministério. O obreiro, pelo fato de ser obreiro, não quer dizer que ele esteja isento de passar por uma crise ministerial. Também não quer dizer que seja pecado ou uma falta de comunhão com Deus, uma opressão diabólica, nada disso. Pelo fato de estar vivo e caminhando sobre a terra, todos nós, isso aí pode acontecer com qualquer pessoa, sim. E a primeira crise é a crise no desenvolvimento. Ela é de processo evolutivo, porque passa por vários tipos de modificações a pessoa. E aí, primeiro, a criança vai crescendo, chega na adolescência, um período não muito fácil, a qual ainda não se aceita, a qual ainda não sabe quem que ele é, para onde que ele vai, como que são as coisas, e aí uma fase de descobrimento, acaba se tornando aí, tendo uma crise evolutiva, sim. E aí também uma crise na meia-idade, quando se alcança os 40 anos de idade. A pessoa chega, olha para trás e talvez não conseguiu conquistar o que ele queria, ali, o que ele almejava ali para a sua vida. Se torna também uma espécie ali de crise. E a crise também na velhice, onde a pessoa ele deixa de olhar para o tempo que ele nasceu, o tempo da meia-idade, e ele passa a se preocupar com os últimos dias de vida. E aí chega a enfermidade, problemas aí de saúde, problema com solidão, e aí entra em uma outra crise aí. E aí todas essas crises é chamada de crise de desenvolvimento, essa que foi falada. Sim, e aí é de desenvolvimento, é o ciclo da pessoa, de início do nascimento até chegar à velhice. Sim, pastor João Tavares, com a crise circunstancial. Meus irmãos e amigos, a paz do Senhor, nós vamos falar sobre a crise circunstancial. É uma situação de impacto na vida do ser humano. Por exemplo, uma perda significativa na vida de um ente querido, como a morte. Esses dias mesmo nós sofremos, a minha família, com a perda da minha sogra. Então, essa é uma crise circunstancial. Por exemplo, num rompimento de um namoro, numa separação, num divórcio, em uma fidelidade conjugal, doenças, fracassos, queda espiritual, frustração, insucesso, tudo isso são crises circunstanciais. Nós vemos, pastores, pastor Fábio, pastor Ribamar, que Davi ele passou por essa crise, na perda do seu filho Absalão, e ele desesperado, na sua casa, ele gritava, ele chorava muito e dizia assim: Absalão, meu filho, Absalão. E ele não se conformava com a morte ali de seu filho. Então essa crise é uma crise que nós oramos a Deus para que nenhum de nós venhamos sentir a nossa vida. É isso aí, pastores. E já resumindo aí essa nossa matéria, nós falaremos aqui um breve resumo sobre a crise existencial. A crise existencial
ela pode ocorrer, como vocês já falaram, na vida de qualquer pessoa, né? E isso acontece pelas modificações internas, né? Ou pelo ambiente em que a pessoa vive. Bom, então falando aí sobre a crise existencial, ela está diretamente relacionada entre o indivíduo, né, o ser humano e o seu criador. Essa crise existencial, ela geralmente aparece aí como perda do significado da vida. A pessoa começa a ter apatia, são vários os sintomas, né? Entre eles a apatia. Em geral a pessoa deixa de cuidar-se, né? Ele relaxa com o uso de roupas, calçados, com penteado, com banho, etc. Também vem uma sensação de vazio, um vazio extremo, seguido de choro. E na maioria das vezes essa pessoa com esses sintomas, ela só quer ficar deitada o tempo todo, né? Outro sentimento é a autocomiseração, também chamada de autopiedade, em que o indivíduo começa a sentir dó de si mesmo, né? De achar que está sendo injustiçado, que não merece passar por tudo aquilo, né, que ele está passando. E há momentos em que a pessoa está numa crise existencial, ele começa até a ficar nervoso, a tratar mal as pessoas que estão à sua volta, familiares, amigos, né? E todos aqueles que tentam ajudá-lo. E há momentos em que ele se revolta tanto, até com o próprio Deus, se revolta com a igreja, e aí ele vem aquele forte sentimento de culpa, né? Sentimento de culpa, ele se acha culpado, pensa ele também que a culpa merece uma punição, portanto, se ele é culpado, de imediato ele acha que deve morrer, né? Então aí a pessoa tem vários pensamentos, e outros até pedem a morte para si, né? Dizendo, Deus podia que me levasse logo, eu gostaria de sumir no mundo. Outros dizem, eu não aguento mais a situação. E em outros casos, a pessoa tenta, às vezes, suicídio, né? Tenta dar cabo da sua vida para resolver aquela situação que ele está enfrentando, né? E a gente sabe que tudo isso é causado aí pela falta da serotonina, né? Isso é a substância química do cérebro, né? Que dá alegria, que dá ânimo. Então, talvez isso foi o que tenha acontecido lá com o profeta Elias. Era um homem no seu vigor, em toda a sua força, comunhão com Deus. Teve grandes batalhas, enfrentou grandes dificuldades, passou por todas elas, mas há algum tempo na sua vida ele sentiu-se só, esquecido de Deus, enclausurado dentro de uma caverna, com medo de uma mulher, achando que estava só, e queria morte. Inclusive ele pediu a morte para si, né? Foi uma história de Elias bastante conhecida. E às vezes essa situação, toda essa crise, ela pode atingir uma pessoa só, né? Dali da crise evolutiva, né? Como foi dito, até a crise existencial, a pessoa pode entrar em depressão profunda, chegando a exatamente, não resolvendo essa situação, a dar cabo da própria vida, pois ele não tem prazer em viver, ele não tem amor por ninguém, ele perde o amor da igreja, dos amigos, e acha que dar cabo da sua vida seria resolver essa situação. Então, eu queria aqui, perguntando aqui dos pastores, e como a gente fugir ou sair ou escapar dessa situação, dessas crises? Paz do Senhor a todos do Cetadeve, concluindo aqui o vídeo, com o pastor João Tavares, pastor Ribamar, pastor Fábio Brito. Os demais não puderam, mas contribuíram aqui conosco também. E aí, como resolver todos esses problemas de crise, né? E aí, qual que é a solução para tudo isso, né? Quero dizer para você que é encontrando equilíbrio emocional e espiritual para desenvolver
trabalho que Deus tem confiado a cada um de vós, cada um dos obreiros, tá bom? Mas o Senhor Deus abençoe a todos vocês na neve, todos os alunos, professores, Deus nos abençoe.